diga glória a Deus. Levantem as suas mãos, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, me faltará. Quantos podem dar glória a Deus? Pega a Bíblia, por favor, queridos. Vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Pega a Bíblia. Deus tem uma palavra para o meu, o seu e o nosso coração nesta noite. Carta de Paulo, por favor, localize. 2 Timóteo. Deus abençoe a todos que estão presentes nessa noite. Que a bênção de Deus possa de igual forma alcançar a todos. Em nome de Cristo. Que a bênção de Deus possa te alcançar. Segunda Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Vai localizando, dando glória. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Para a nossa reflexão. Eu não vou apenas ater em 2 Timóteo. É só um texto para a gente ter um direcionamento do que a gente iremos compartilhar. Aqui nessa noite nós estamos iniciando uma série de ministração. Iremos falar sobre a graça de Deus e juntos nós vamos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem reservado para nós. 2 Timóteo, capítulo 2. Se nós pudermos ler, você pode dizer amém. Deus abençoe os irmãos da Rádio Difusora de Campos, AM 850. Que Deus possa abençoar. Os irmãos da live, também que Deus te abençoe. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, por favor. Que diz assim a palavra de Deus: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não podendo negar a si mesmo. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não podendo negar a si mesmo. Levantem a Bíblia, por favor. Deus fala conosco através da sua santa, bendita e poderosa palavra. Fala conosco nesta noite desse dia, e que tuas mãos estejam estendidas sobre teu povo. O teu povo está aqui porque eles creem na sua palavra, e que teu Espírito Santo possa ter a total liberdade para falar aos corações através da sua palavra. Se assenta, por favor, e aplaude a Jesus. Queridos,
Nós acabamos de fazer a leitura desse texto e a gente vamos trabalhar um pouco hoje na introdução dessa série de mensagens que iremos trabalhar até quando Deus quiser que nós falamos sobre o assunto. Mas hoje eu quero falar sobre a lei, a graça e as suas diferenças. O Senhor, Ele estabelece acordos regenciais e jamais Ele descumpre a sua palavra ou o seu propósito, o seu tratado. O primeiro ser com quem o Senhor, Ele afirmou um compromisso eterno, foi com Ele mesmo. Quando nós vemos a carta de Paulo, segundo Timóteo, tem um lugar aqui, ó. Paulo vai dizer que se somos infiéis, Ele permanece fiel. Se formos infiéis, Ele permanece fiel a si mesmo. Quando nós olhamos em uma outra tradução, o que Paulo disse, se nós formos infiel, Ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Nós podemos fazer tratados, nós podemos descumprir o nosso tratado, mas Deus jamais vai descumprir aquilo que Ele tratou. O Senhor, Ele fez diversas alianças. Ele fez diversas alianças com o homem, desde da sua criação, ou desde a criação do homem, Deus fez aliança com o homem. Uma das mais conhecidas alianças que Deus fez com o homem está registrada em Gênesis capítulo de número 9, do verso 9 ao verso 17. Quando Deus faz aliança com Noé, ou a aliança noêmica, Deus faz aliança dizendo que Deus não mais destruiria a humanidade com água, com dilúvio. Aí vem a ser um pacto. O que vem a ser um pacto? Esta aliança que Deus faz, ou esse pacto que Deus faz, é literalmente um pacto, é um acordo. Deus está fazendo um acordo com o homem. E esse pacto, esse acordo ou esse pacto é um tratado, é uma convenção entre duas ou mais pessoas. Quando Deus está olhando para Noé, e Deus está fazendo este tratado de não mais destruir, Deus está fazendo um pacto. Apesar de diversos pactos que nós encontramos na Bíblia entre Deus e o homem, existem dois tratados que são principais da aliança de Deus. Uma, ela rege, e a outra, não, uma, ela regeu o que é a lei. O primeiro tratado de Deus, Ele regeu o povo. Pastor Zé Cláudio, Deus abençoe. Deus regeu o primeiro tratado, regeu o outro, rege e regerá para sempre a relação do Senhor com a sua criação.
o primeiro tratado que Deus faz, regeu o seu povo. O tratado de Deus, ele rege o povo e ainda o regerá. Quando nós olhamos, nós percebemos que esses tratados são pacto da lei. Também é conhecido hoje como o Antigo Testamento. Algumas pessoas falam do Velho Testamento, e eu não entendo que é velho, porque as coisas de Deus não é velho, é antigo. O tratado de Deus do Antigo Testamento, entre outras nomenclaturas, o pacto da graça, o pacto eterno, a nova e definitiva aliança que foi estabelecida por Deus para restaurar, para trazer o homem de volta à sua presença. Porque o primeiro pacto que regeu não levou os homens até Deus, mas agora Deus, ele agora vem até o homem para reger o homem com a sua graça e trazer o homem de volta para a sua presença. Para nós entendermos essas duas alianças estabelecida por Deus para conduzir o seu povo, precisamos visualizar bem quais são as suas diferenças. Nós precisamos conhecer ambas separadamente, tanto a lei quanto a graça. Não posso falar da graça sem antes te apresentar a lei, que começou com a lei, quando Deus cria o homem. Quando nós olhamos de forma, uma visão geral e panorâmica, eu quero lhe compartilhar a lei. Metaforicamente nós podemos dizer que a lei foi o raio-x de Deus, usado por Deus para exibir a real condição do homem, a real condição da humanidade, da queda adâmica. Quando Adão cai, o raio-x de Deus era a lei que está fazendo uma radiografia da vida de Adão. Por quê? Porque antes da lei, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5 verso 13, que antes da lei já estava o pecado no mundo, mas aonde não há lei, o pecado não é levado em conta. É pela lei que o pecado se manifesta. Adão peca, Adão errou, mas agora Paulo está dizendo que sem a lei não há pecado manifesto. Então entendemos que a lei, através do conhecimento, ou a lei, ela traz o conhecimento do pecado. Aí veio o diagnóstico, a doença, a enfermidade é inserida no primeiro Adão, no primeiro homem, a trazer a morte, anunciada por Deus a Adão, dizendo a ele, quando disse: se você comer, se você pecar, certamente morrerás. Se você comer, se você pecar, certamente morrerás. Porque pela lei, disse Paulo, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante de Deus. Não há nenhum homem justificado diante de Deus pela lei. Glória ao nome de Cristo. Pelo que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Paulo diz em Romanos capítulo 7, 7 ao 9, Paulo vai dizer: de modo,
O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu conheci o pecado. Eu não conheci o pecado, senão pela lei. É a lei que manifesta o pecado. É através da lei que nós conhecemos o pecado. É o que Paulo está dizendo. Aí ele continua dizendo: porque eu não conhecia a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência. Oh glória! Oh glória! Portanto, onde não há lei, está morto o pecado. Aleluia. Aí no verso 9 ele diz: outrora eu vivia sem lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Enquanto a lei não foi manifesta. Paulo estava dizendo: eu estava vivo, mas quando a lei foi manifesta e revelada, eu morri. Porque o pecado mata. Antes da lei, o pecado já existia, mas não era imputado. Antes da lei, o pecado já existia, mas não era imputado e não matava espiritualmente falando. Quer ver? Deus disse para Adão: não come e não toca. De todas as árvores do jardim pode comer, mas daquela ali você não pode tocar e nem comer. O que dona Eva faz? Toca. Eva morreu porque tocou? Não. Eva comeu, Eva morreu? Por isso que tem muita gente vivendo no pecado. Não é que fulano pecou e não morreu, posso pecar. Pode não morrer no corpo, mas a alma e o espírito está se definhando. Quando Adão toca e come, os seus olhos se abrem e ele percebe que ele está nu. Eva percebe que ela está nu. Assim certamente morrerá. Que Deus estabeleceu a Adão não se cumpriria sem o advento da lei. Logo, ao estabelecer o primeiro pacto, Deus designou a deturbada condição humana e exibiu ao próprio homem e cumpriu a sua sentença. A sentença é a morte. A sentença é dor. A sentença é viver longe do paraíso. A sentença é que não dá mais para você viver aqui no meu jardim.
em pecado, Adão. Cumpriu-se a sua sentença de morte espiritual, dada ao primeiro transgressor, e ainda conduziu ao homem a uma cura que viria posteriormente. Porque antes de Deus expulsar Adão do jardim, Deus mata um cordeiro para mostrar para ele que mesmo aqueles que caíram e pecaram deliberadamente, Deus ainda estava disposto em perdoá-lo e curá-lo desta enfermidade chamada pecado. Paulo, ele revela o que a lei representou e nos faz entender bem melhor o papel da antiga aliança. Ele disse no capítulo 3 de 2 Coríntios, capítulo 3, versos 7 ao 9, ele diz: ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, que era a lei, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual estava desvanecendo, estava indo embora, estava acabando. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, é Paulo, muito mais excede em glória o ministério da justiça de Cristo. O que Paulo está nos levando a entender, ele revela, ele apresenta para nós e nos faz entender de melhor forma a antiga aliança, que se manifestou em glória através do rosto de Moisés. E esse ministério era de condenação, era de morte, porque quem desobedecesse morria. Só que agora, na graça, que é o ministério do Espírito, que é o ministério da justiça, é diferente. É muito mais glorioso. Paulo vai deixar claro, querido, que a lei foi um ministério de morte e de condenação. É a Bíblia que diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Olha o povo, quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito, mas só 2 chegou em Canaã, porque foram rebeldes e desobedientes o mandamento e a lei de Deus. Caleb e Josué. Moisés foi o instrumento de Deus para tirar o povo, mas ele não entrou na terra. Moisés, tu vai ver com seus olhos, mas não vai entrar. O ministério ou a lei é um ministério de morte e condenação. E por quê? Porque, como já vimos, o papel da lei era o mesmo de condenar e matar. Lembra de Nadab e Abiú, em pecado, sacrificando a Deus? Morreram.
fulminados. Ofni e Finéias, ministrando a Deus em pecado morreu diante da face da arca. Miriam falou mal de Moisés e Arão. Arão, tá vendo? Ó, Deus só está falando com ele. Deus chama os dois, por três. Ó, eu falo com vocês, eu falo em sonhos, eu falo em visão, mas com meu servo Moisés, eu falo boca a boca como fala um homem. Miriam, você vai ficar leprosa. Sai do arraial. Arão, eu não vou tratar com você agora não, vou deixar para mais tarde. Sabe por quê? Porque você está com a roupa sacerdotal e está com a tiara santa, mas quando você arrancar, eu te mato. Arão não entra, Miriam não entra. Foi para isso que Deus a criou. Muitos se perguntam como pode Deus, sendo perfeito, criar algo imperfeito e defeituoso. Só que na verdade Deus não criou nada imperfeito. Deus não criou nada defeituoso. Esta dúvida dá a partida desta passagem. Pois se aquela primeira tivesse sido sem defeito, é Paulo que está, é o escritor aos Hebreus, capítulo 8, verso 7, que está dizendo que aquela primeira, se tivesse sido sem defeito, nunca teria buscado lugar para a segunda. A segunda aqui ele está falando é da graça que ainda se manifestaria, a graça que ainda regeria a humanidade, a igreja do Senhor. Aleluias. Timóteo, 1 Timóteo, Romanos capítulo 7, 16. Na verdade, a lei em si mesma não era defeituosa. Segundo Paulo, a lei era boa. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, sabendo, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente. A lei é boa quando a gente está a favor dela. É só você ler Romanos 7, 16 e 1 Timóteo 1, 8. É o que Paulo está mostrando para nós. Se a lei era boa, de onde vinha o seu defeito? Aonde estava o defeito da lei? Portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, diz o apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 3. Ela estava enferma pela carne, aleluia. Deus enviou o seu próprio filho, semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. O pecado foi condenado na carne de Cristo. É só você ler a Bíblia. A lei era algo espiritual, pois veio de Deus, mas ela foi dada para controlar a carne.
A lei não foi dada para controlar o espírito, foi dada para controlar a carne. Não matará, não roubará, não adulterará, não dirá falso testemunho, não servir a outro Deus, não fazer imagem nem do que está na terra, debaixo da terra e nem em cima do céu. É para isso que a lei foi dada, para reger a carne. Devido às obras más da natureza humana, a lei se tornou enferma. Isso aí é o escritor do Hebreus que ainda diz: e por esse motivo que ninguém foi aperfeiçoado no antigo pacto. Ninguém era perfeito no antigo do pacto. A gente olha para Moisés, o ministério de Moisés é brilhante. Olha para Davi, para Abraão, para Isaac e Jacó. Olha para Noé. Mas todos eles eram imperfeitos, porque a lei não tinha o poder de aperfeiçoá-lo. Mas sabe o que eu louvo a Deus? Não é pela imperfeição deles, eu louvo a Deus é por causa da graça que eles não tinham e nós temos a graça, Elaine. Abraão não tinha graça para aperfeiçoar e tornar ele varão perfeito, e nós temos a graça que está nos regendo nesta noite. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei nunca aperfeiçoou ninguém. E dessa sorte introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Hebreus capítulo de número 7, verso 9. E aqui é importante frisar, quem está comigo dá glória, que tudo isso sempre fez parte do plano de Deus. Cada queda, cada desvio, cada deslize, Deus estava orquestrando tudo. A queda do Adão, Deus estava olhando, eu vou orquestrar. Os deslizes de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus estava orquestrando, está dizendo, lá na frente. Aleluia. Você tem que entender que tudo estava no controle de Deus, devido à sua onisciência. Não podemos imaginar que o Senhor se surpreendeu com a ineficácia da sua lei. Nada pega Deus de surpresa. A queda não pegou Deus de surpresa. O seu desvio, os seus deslizes não pega Deus de surpresa. O Senhor não se surpreendeu com a ineficácia da sua lei em aperfeiçoar o homem, visto que, como já vimos, o papel da lei, na verdade, era o papel da lei condenar e matar. Segundo, a graça. Diga comigo, graça. Não, vamos melhorar isso aí, diga graça. Como nós vimos no início, a lei veio para diagnosticar a situação do homem e sentenciá-lo e conduzi-lo à cura. E a verdade, quem é a cura? De modo que a lei se tornou o nosso aio.
para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, nós fôssemos justificados por Ele. Gálatas capítulo 3, verso 24. Cristo, Ele é a graça de Deus liberada aos homens. Você não entendeu? Eu disse que Cristo é a graça de Deus liberada aos homens. Por quê? Cristo é a graça de Deus liberada ao homem. Através de Cristo, a criação alcançou a cura espiritual definitiva, através da sua obra na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, foi na cruz do Calvário que Ele te trouxe de volta para os braços do Pai. Foi na cruz do Calvário que houve redenção para a humanidade. Foi na cruz do Calvário que Ele resgatou da mão do diabo a carta que o diabo tinha da terra, e a terra estava enferma pelo pecado, mas agora Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, e a graça dele estava emanando para a humanidade na cruz do Calvário. Deixa eu ver quem é que foi alcançado pelo sacrifício do Calvário. Quem pode levantar a mão lá em cima e abrir a boca e dar um grito de glória, porque a graça de Deus está nesta casa. A graça de Deus que está regendo esta igreja. Sabe por quê? O diabo não para esta igreja, porque a graça está sobre ela. Sabe por que o diabo não cala tua boca? Porque a graça de Deus. Olabacavassai. Quem pode adorar, adora. Se a lei é o diagnóstico da doença adâmica, se você não der glória, não dá mais não. Se a lei é o diagnóstico da doença adâmica, a graça de Deus em Cristo foi e é o remédio infalível de Deus para a situação do homem. Você não pegou? Eu disse, se você não desse glória, você não dava mais, mas eu vou te dar a segunda chance. Se a lei foi o diagnóstico da doença, a graça de Deus em Cristo Jesus foi e é o remédio infalível de Deus para a situação do homem. Deus tem remédio para você aqui hoje. A graça de Deus te cura hoje. A graça de Deus é o remédio para as tuas enfermidades. Quem pode levantar a mão lá em cima para adorar? Recebe cura pela graça. Recebe cura pela graça. O altar recebe cura pela graça. Colossenses capítulo 2, verso 13.
o apóstolo Paulo escreve: e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, que vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os pecados, perdoando-nos todos os pecados. Oh glória, é o sacrifício do Calvário, é a graça de Deus que te perdoa. Não importa em quão, aleluia, é profundo o teu pecado, mas a graça te alcança, a graça te resgata, a graça te traz para perto. Alamadacala saio. Ai meu Deus do céu. Amandacava saia, labracaia. Urababacava subidaracanda. Você pode tirar 30 segundos para adorar. Eu vou deixar a graça tomar esta casa agora. Houve uma sequência de acontecimentos. O pecado, ele adoeceu a criação. A lei diagnosticou o problema e matou os doentes. E a graça, pastor, a graça, Cristo trouxe ressurreição para os mortos, trouxe cura e vida eterna para os condenados. Ai, 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 ai. Alamandacanda ramaia. A criação estava morta e estava doente, mas a graça, Cristo, trouxe vida, trouxe ressurreição, trouxe cura, trouxe vida eterna para a humanidade. Deixa eu ver quem já foi ressuscitado. Deixa eu ver para adorar. Urabacalamaia. Quem é do glória, vem no glória. Quem é do aleluia, vem no aleluia. Mas não fica calado. Paulo deixa claro o que Cristo, Paulo deixa também claro que a graça de Deus representa para nós. Mas agora, ele alcançou tanto mais excelente quanto é mediador de um novo pacto, o qual está firmado sobre as melhores e superiores promessas para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça pela sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Aí Efésios capítulo 2 verso de número 8, Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos, pois por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus. A graça é o dom de Deus revelado a nós, dado a nós. Recebe o dom da graça. Tem 3 mãos levantadas, eu vou repetir. Recebe o dom da graça hoje. Recebe o dom da graça hoje. Eu sei que você busca dom da revelação.
Eu sei que você busca o dom da palavra. Eu sei que você busca o dom de profetizar. Mas hoje eu não vou te dar isso. Hoje eu estou te oferecendo de graça. É o dom da graça. É o dom da graça. É o dom da graça. Recebe ele. Para a gente terminar, quem está comigo dá glória. A principal diferença da lei e da graça. Falando mais agora entre a diferença, a lei e a graça. Obrigado. Entre a lei e a graça, nós vamos tratar principalmente da principal delas. Na lei, o pacto era bilateral, ou seja, para o homem alcançar a misericórdia de Deus, era consequentemente ser aperfeiçoado, e ele deveria cumprir toda a sua parte. (613) mandamentos. Para ficar mais fácil para vocês, eu vou resumir dos 613 os 10. Cumpre os 10 e tu será perfeito. Acertou 9 e errou 1, já não é mais perfeito. Aí aqueles que gostam da lei e estão ainda firmados na lei, cumpre a sua parte toda. Porque a lei era bilateral. Ou seja, para o homem alcançar a misericórdia, que é misericórdia, você vai ter que cumprir toda a sua parte. Então, ou seja, não tem misericórdia. É só você ler Gálatas 5, verso 3. Ou seja, diante de Deus, era o famoso pagar o preço. Você já ouviu alguém dizendo isso aí? Algum pregador dizendo: estou pagando o preço. Estou pagando o preço. Para de graça. Dá uma olhadinha para alguém e fala: para de graça. Não tem nada de pagar preço, porque o preço já foi pago. Isso se dava através das ordenanças e cerimônias da lei. Agora, se não der glória, não dá mais não. Em graça, em graça, em graça, em graça. A nova aliança, o acordo de Deus, era unilateral. Ou seja, Deus cumpriu a parte dele e a nossa também. Na lei era bilateral, o homem tinha que cumprir tudo. Quer ser salvo, vai ter que cumprir todas as coisas. Mas agora, em graça, Deus cumpriu a dele e a minha. Cumpriu a sua e a dele.
Agora para de graça e não diga que tem que pagar preço. Eu vou para a oração pagar o preço. Para de graça. O preço já foi pago. É o seu dever fazer a sua parte. Mas pagar ele já pagou, porque ele fez a dele e a minha. Ou seja, por isso que o novo pacto se chama graça. Sabe por quê? Porque graça quer dizer favor imerecido. Você não é salvo porque você merece. Você não é salvo porque você é o bonzinho da igreja. Você não é salvo porque você é o melhor. Você é salvo porque tu não presta. Ele olhou e disse: você não presta, mas eu vou te salvar. A minha graça vai te alcançar. Olha para quem está perto, me ajuda a pregar. Já vamos finalizar, já estou acabando. Olha para quem está perto e diz assim: meu filho, é graça. Você está dando glória? É graça. Você está tocando, Josué? É graça. Você está sentado no altar aqui, ó. É graça, meu filho. Não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você prega muito, é graça. Não é porque você canta muito e ora muito. Isso tudo é graça, é graça, é graça, é graça, é graça. É favor imerecido de Deus para o homem. Em graça não precisamos praticar nada, nenhuma ordenança sequer, para sermos justificados. Precisa fazer esforço para ser justificado. Tu já foi. Quando ele bradou: está consumado, está pago, tetelestai, o preço foi pago, tua dívida está quite, a tua enfermidade já foi embora, o teu pecado já está perdoado. É graça, é graça. Vai, já está justificado por Cristo. Glória, glória. Nós já fomos aperfeiçoados e salvos. Ou seja, tudo isso já foi concedido pela graça. É a mesma coisa de você. A graça de Deus é isso aqui, ó. Mais simples para você entender. É você estar com o nome no Serasa, no SPC. E o que mais? É você estar sujo igual puleiro de pato, para ser mais fácil você entender. Aí você vai no banco, você quer um cartão de crédito. O que o gerente faz? Vai puxar sua ficha. Tô vendo aqui, Ezequias está com Serasa, SPC. Tá sujo, hein? Mas eu tenho uma proposta para você. Eu tenho um bônus, eu tenho um crédito aqui para você. Mas o meu nome tá sujo. Tá sujo, mas eu tenho crédito para você. Ai, Jesus. É a graça de Deus. Você estava sujo, mas a graça diz: eu tenho um crédito para você. Oh, glória. Ninguém acreditava em você, mas a graça diz: eu acredito em você. Ai, 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 ai. A graça de Deus, ela foi derramada sobre nós.
tudo que nós fazermos hoje em graça, ou deve ser por amor e não buscar cumprir a nossa parte do acordo. Mas muitos hoje, sem o devido conhecimento desse novo pacto, fica tentando obter através de obras da lei. Eu quero que você entenda que tudo que Cristo já nos concedeu foi pela graça. A graça é totalmente de Deus. A nova aliança é de inteira responsabilidade do Pai. Ele se responsabiliza. Oh, glória! Eu vou dizer de novo: ele se responsabiliza pela sua graça. A verdade é que nenhum homem tem nenhuma participação na graça do Senhor. Isto é, para que a glória seja totalmente de Deus. Efésios 2:9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então deixa eu dizer uma coisinha pra gente. Então baixa a bola. Larga da mão de deixar de ser besta, rapaz. Você não tem nenhuma participação. É tudo graça. Paulo disse: se eu tiver que gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar, não é na minha carne, eu vou gloriar na cruz. É porque é de lá que emana a graça. Foi lá que a graça foi manifesta. Não é para você se gloriar nas suas obras. A verdade é que quando um líder de alguma congregação ensina que os filhos de Deus devem pagar o preço e fazer a sua parte, ele está e sacrificar e cumprir as ordenanças, cumprir a lei e etc, em prova da justificação e da salvação eterna, ele está, na verdade, ensinando as pessoas a anular a graça de Cristo. E deixa eu dizer uma coisa: não anule a graça de Cristo. Para de graça de novo e dizer que eu estou pagando preço. Para de graça, irmão. Você está anulando aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Paulo disse em Gálatas 2:21: não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. E Cristo não morreu em vão. Se ele tivesse morrido em vão, tu não estaria aqui, eu não estaria pregando isso aqui para você hoje. Olha para quem está perto, balança ele e diz: é graça. Diga para ele: é graça. A maldição da lei, a lei em si mesma não é uma maldição, porém fazer o uso de suas obras em plena nova aliança traz grandes malefícios para a vida. Se na nova aliança, no tempo da graça, tu está debaixo da lei, você está vivendo em maldição. Porque na cruz a maldição da lei foi quebrada. Porque um homem era maldito a ser
crucificado e ele pegou a maldição e levou para a cruz. Fica de pé. A vida espiritual de um filho de Deus, visto que a primeira consequência, se participar dela em plena graça e se separar de Cristo. Separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaíste. Gálatas 5, verso 4. Quantas pessoas que decaíram da graça. Eu finalizo aqui, a gente ora. Não anule a graça de Deus. Segure na mão de uma pessoa 2 minutos de oração. Começa dando glória, glória, glória. Começa dando glória, 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 glória. Começa dando glória, 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 glória. Começa dando glória, 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 glória. Abre a boca e dá glória. A graça de Deus já te alcançou. Você já foi alcançado pela graça do Eterno. Você já não está mais debaixo da lei, mas agora debaixo da graça. A graça de Deus não é um fardo. A graça de Deus arranca todo o peso, todo o fardo de nossos ombros. A graça de Deus nos cura. A graça nos liberta. A graça nos transforma. A graça nos regenera. Seja tocado pela graça agora. Seja tocados pela graça. Oh, rabacabachai. Ricalabachanda labacalabacalamacai. Urabacanda labracabadacalachai. Iamandacanda lamachanda labacanda lamachai. Jesus começa a derramar graça agora. Começa a derramar graça agora. Derrama graça agora, graça agora. Derrama graça agora, graça agora. Derrama graça, 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 graça. Manifesta a tua graça agora. Manifesta a tua graça agora. Toma agora, 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 agora. Recebe a graça agora. Recebe a graça de Deus. Seja tocados pela graça. Seja renovados pela graça. Pela graça, pela graça. Olha o que é novo pela graça. É a graça. É a graça, é a graça. Recebe cura. Recebe libertação. Recebe que é novo. Chorabaca, baraga, Riabadacala, choracalahai, Irabacala, bracala, suraracalahai, Ibalabracaba, xarabacalahai. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Começa a marchar agora, começa a marchar agora, começa a marchar agora. Marcha na presença de Deus. Começa a receber a graça. A graça está nesta casa. Olha o que é novo pela graça. Olha o que é novo pela graça. Olha a glória de Deus.
recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Você de casa recebe graça. Você de casa que está na live e no rádio, seja cheio da graça também. Começa a falar novas línguas. Recebe o dom da graça. Recebe o dom da graça. Recebe o dom da graça. Alabracanda, alabarai. Urabacalabarraia. Vai haver crescimento pela graça. Vai haver multiplicação. É pela graça. É a graça, é a graça. É a graça agora. Pastores, recebe graça. Diácono, recebe graça. Cooperadores, recebe graça. Baterista, recebe graça. Tecladista, recebe graça. Graça, 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 graça. Oh glória, eu sinto graça. Eu sinto graça, eu sinto graça. Eu sinto graça, eu sinto graça. Eu sinto a graça, eu sinto a graça. Urai, xanda lamahai. Declama lamahai. Alamacanda lama xanda lamahai. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Olha a graça, olha a graça. A graça já foi manifesta. Volta a pregar com autoridade. Volta a pregar com graça. Volta a adorar com graça. Volta a exaltar com graça. Com graça, com graça. Continua conosco, Jesus. Continua conosco, Jesus. E fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Levante sua mão e dá um grito de glória. Dá um grito de glória. Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Afastado do evangelho, quer voltar para Jesus agora? Tem alguém? Só dá um sinalzinho. Você de outra igreja quer unir conosco?